Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro com ganho de peso forte no confinamento. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos conversar sobre os principais desafios para quem está querendo começar a engordar ou mesmo para quem está aí no confinamento, no 0 a 0, querendo chegar ao lucro. E no programa de hoje, eu gostaria de agradecer, a todas as pessoas que estão participando lá do nosso evento da Semana Confinamento com Lucro. A gente recebeu mais de 300 perguntas, mais de 300 dúvidas, e eu escolhi algumas delas que são comuns a muitas pessoas que acompanham com a gente para responder hoje. Dúvidas que realmente parecem aí desafios. Então, o título do programa hoje são os desafios, porque eu vou responder esses desafios, essas coisas, essas dúvidas, na verdade, que as pessoas encaram como desafios. E é claro que a gente sabe que hoje em dia, e não é só de hoje, já faz algum tempo que a gente vem aí batalhando num cenário um pouco mais apertado mesmo, tanto em relação a custo de alimento, quanto em relação às possibilidades de venda, ao valor da arroba, enfim, a gente está aí meio arrochado, né? Eu sei que muitas vezes isso desanima e muitas vezes você não consegue enxergar uma perspectiva de futuro de ganhar dinheiro com isso. Mas hoje eu vou mostrar algumas coisas, vou responder essas principais dúvidas. E a primeira delas que eu tenho aqui anotado no meu caderno aqui, que na verdade não é um caderno, é um documento do computador, né? Porque hoje em dia a gente vai anotando tudo num documento ali do computador, é o seguinte: ração cara. O principal desafio para muitas pessoas é o preço da ração, ou seja, o preço do alimento, o preço dos insumos para botar no coxo. E realmente isso faz sentido, porque eu me lembro de alguns anos atrás, aí em 2015, 2016, na minha cabeça isso em 2015, a gente tinha milho aqui na minha região a R$ 28 um saco. Imagina que delícia hoje se a gente tivesse um milho a R$ 28 um saco, que possibilidade de ganhar dinheiro. Só que naquela época o valor da arroba também era outro. Então, muitas vezes a gente está com a memória lá naquela situação e até boa, né? Mas a gente traz uma realidade que hoje é completamente diferente. E isso muitas vezes impede a gente de olhar a coisa de uma forma um pouco mais racional. Então, primeiro eu gostaria de começar dizendo que realmente a impressão que a gente tem é que vai apertar mais e que muitas vezes o preço da ração impede o lucro. Agora, o que impede o lucro de fato é se a gente investiu mais do que a gente recebeu de volta. E esse investimento, que você pode chamar de custo, está tudo certo com isso, seria o custo da compra dos insumos, o custeio do confinamento, ou seja, o custo que você vai ter lá no dia a dia para comprar, para entregar os tratos, né? Por exemplo, diesel, por exemplo, funcionário, enfim, todos os custos que envolvem lá o sítio, a fazenda, o custeio do confinamento. Então, é uma fonte de custo importante. E quando a gente fala em lucro, a gente tem que pensar em realmente dimensionar esse custo, anotar, registrar esse custo. Então, quando eu olho no desafio do preço da comida, para chegar no lucro, para sair do 0 a 0 e chegar no lucro, eu não estou olhando só o preço da comida, mas o custeio do confinamento também. Muitas vezes a gente simplificando o trato, simplificando o dia a dia, reduz muito o valor do custeio do confinamento. Então, esse é um ponto importante que muitas vezes a gente não considera. E o outro ponto importante é o seguinte: bom, é o que eu gastei, é o que eu recebi menos que eu gastei. Então, se aquela comida ou aquela ração que num primeiro momento me parece cara, me parece impossível de usar, tem região que o milho está mais caro, tem região que o milho está mais barato, mas em geral é muito mais caro do que a gente costumava ver alguns anos atrás. Se aquela ração me parece cara ou impossível de usar, eu tenho que mensurar, eu tenho que ter uma forma de medir, de prever quanto que aquele trato vai me gerar em ganho de peso nos animais. Aí a nossa conta começa a ficar mais justa, ou seja, mais certa, mais racional, mais pensada. Então, para sair do zero ao lucro, a gente tem que usar o racional. Por quê? Muitas vezes, todas as informações que chegam aí, né, via WhatsApp, via mídias em geral, são informações que trazem notícias que muitas vezes até têm outros interesses, mas enfim, a gente recebe muita notícia ruim. E se a gente não para um pouco, parou, escreveu, anotou, analisou, a gente só fica com a impressão dos outros e não faz a nossa conta.
E pode ser que em algumas regiões seja mais fácil, outras regiões seja mais difícil. Em algumas regiões eu tenho que esperar uma oportunidade de compra melhor para poder sair do zero ao lucro. Então, cada realidade é uma realidade, mas o fato único para todas as regiões, eu gosto de falar disso e muita gente que está aqui com a gente já sabe isso, mas eu preciso reforçar que essa maneira de controlar, ou seja, controlar o que você comprou, controlar tudo que você está gastando e saber ter uma boa previsão de ganho de peso, porque o ganho de peso vai estar completamente relacionado ao que eu vou ganhar lá na frente de dinheiro. E aí a gente chega num número que vai além do preço da ração, que é o valor investido para engordar uma arroba. Engordar uma arroba é interessante. Me lembra, eu vou voltar a falar disso, porque quando a gente fala em engordar uma arroba, em colocar uma arroba de carcaça, a gente está falando também em rendimento de carcaça. E muitas vezes a gente não consegue ou não se atenta na negociação a negociar um bom rendimento de carcaça. Tem gente que vende no vivo, tem gente que vende no gancho, enfim, isso varia um pouco. Então o fato é que uma ração que é mais cara, necessariamente não é o que vai impedir o lucro. Muitas vezes ela vai levar o lucro, vai levar a um ganho maior de dinheiro, porque ela engorda mais o boi. Então, é o que eu engordo, é a minha produção da arroba engordada. Por exemplo, então, quando a gente fala em algumas regiões, por exemplo, que tem aveia num custo aí de R$1, R$1,10 o quilo, tem às vezes até 90 centavos, R$1,20, enfim. A gente começa a ter situações de maior viabilidade, isso é muito bacana. Mas quando a gente vai lá para o Mato Grosso também, muitas vezes a gente começa a ver milho a R$70 a saca, isso é muito bacana também. Então, essa parte de ter condições, de saber quanto que a gente vai ter de ganho de peso é muito importante. Não olha só o valor da ração, porque está mais caro mesmo, mas a arroba também está maior do que costumava ser lá em 2015. Então a conta tem que ser feita global, ou seja, controlada. Para você sair do zero ao lucro, você tem que anotar tudo e fazer a sua análise de viabilidade. Essa é uma das coisas que eu ensino dentro do programa que a gente tem lá, porque se você não consegue fazer uma análise de viabilidade, então talvez você conta só com a sorte, né? Ou então você deixa de aproveitar uma oportunidade, porque o milho hoje custa 75 ou 80 e custava 28. E aí eu vejo que muitas pessoas ganham dinheiro hoje com milho a R$80 aqui no estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Uma outra coisa que chega com bastante frequência para a gente aqui, uma outra dúvida que chega com bastante frequência é o seguinte: Marcelo, o que acontece, né? Como é que eu faço? Você está falando em ganhar dinheiro, está falando em valor de arroba engordada, mas e agora, por exemplo, que nós estamos aí com o valor de arroba mais baixo do que estava um tempo atrás? E na semana passada a gente estava com a curva futura aumentando para cima, daqui a pouco já quis embarrigar para baixo, então, e agora? E quando a gente tem o desafio do valor da arroba, né? Como é que você, o que a gente faz no momento de desafio do valor da arroba? Esse ponto, em especial, é uma coisa que eu passei a vida inteira sofrendo junto com o produtor, né? Até o dia que a gente adquiriu um conhecimento um pouco diferente do que a gente costumava ter. Porque como técnico, como veterinário, né, que eu entusiasta aí de nutrição, gosto muito de estudar nutrição, né, não só de animais, mas a minha nutrição também. Eu acho que a gente tem que, quando a gente estuda muito uma coisa, a gente tem que ser curioso para fazer os paralelos. E a gente sabe que a nutrição é um desafio importantíssimo, porque não é só pagar caro a comida, tem um equilíbrio, tem um balanceamento. Alguém falou de grão inteiro aqui, acho que foi no YouTube, e eu quero dizer o seguinte: existem algumas possibilidades interessantíssimas, mas a gente tem que fazer a coisa bem feita. E equilíbrio e balanceamento parece uma palavra até desconhecida, longe de balanceamento, formulação de dieta. Sabe o que é isso? São as exatas gramas de uma receita que fazem com que o organismo responda melhor, colocando ganho de peso e ganho de carcaça. Então a gente tem que ser muito caxias na hora de fazer a receita. Isso é muito importante, muito interessante. Mas eu estava falando, né, não só de preço de alimento, nem só de receita, eu estava falando do problema quando a arroba cai, quando a arroba começa a querer cair demais. E estava falando também que eu sofria bastante com isso porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente sabe que existem formas de impedir que uma surpresa, que uma queda no valor da arroba derrube o lucro inteiro de um ciclo de engorda.
Como que a gente faz isso? A gente faz acompanhando o mercado de preço futuro do boi, né? A gente vai olhando o preço do boi lá na bolsa em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Então, se eu estou começando um ciclo de engorda agora, eu tenho que ter uma ideia de quanto esse boi vai estar lá em fevereiro, por exemplo, né? Se eu vou engordar 90 dias. E aí, dependendo dessa previsão, eu tenho alguns mecanismos para me garantir um preço mínimo de venda desses animais. Ou seja, eu estou fazendo uma conta, estou começando a engordar, eu estou usando eu fiz um bom cálculo, estou com uma ração que tem uma projeção de ganho de peso forte, importante, e aí agora eu já sei que com esse ganho de peso eu tenho condições de, com tantos dias de coxo, levar esses animais até tantos quilos de peso vivo, com um rendimento de carcaça, e aí lá na frente eu vou vender tantas arrobas, mas quanto vai estar a arroba lá na frente? Então, se eu já estou trabalhando muito bem trabalhado todos esses passos lá na frente, eu posso, por exemplo, garantir um preço mínimo de venda. Porque se o mercado tem uma bagunça aí, qualquer situação dessas que vem aí, tipo um terremoto mesmo, a notícia bombástica que derruba tudo, e de repente o boi cai aí de 290 para 240. Vixe Maria. Se eu não estiver preparado para isso, eu vou tomar prejuízo, não vai ter jeito. Mas existe uma maneira de se preparar para isso. É claro que não adianta eu falar aqui para vocês, olha, faz isso agora ou faz isso agora. Tem que analisar um pouco cada situação, cada região, cada realidade. Óbvio. Mas existe uma forma de trabalhar com esse, vamos dizer assim, com essa segurança. E aí com essa segurança, eu termino o ciclo. Pode ser que eu não ganhe tanto dinheiro. Pode ser que para garantir um preço mínimo de venda, eu perco a oportunidade de ganhar demais se ela estourar para cima. E aí é uma avaliação que tem que ser feita. Mas, se eu estou começando agora, se eu quero sair do zero ao lucro, a variação do preço da arroba não precisa ser, eu gosto de falar com o seu João, né? Não precisa ser, seu João, o motivo que vai te levar para o prejuízo. Hoje, você já sabe que existe um mecanismo para você se proteger dessa queda inesperada do valor da arroba. E eu gostaria de deixar uma dica para cada um de vocês que está aqui com a gente, que está acompanhando aqui com a gente. Eu gostaria de deixar uma dica que é o seguinte: acompanhem os preços, o preço, o valor do mercado do boi futuro. Acompanhem a projeção do preço do boi, dos contratos de boi lá na bolsa, o preço futuro, porque isso é muito importante, é um conhecimento a mais que você tem a oportunidade de adquirir. Ser curioso, curiosidade é uma das características fundamentais do empreendedor. E você hoje é um empresário do campo, meu amigo. Você hoje tem um sítio. Você hoje que quer começar a engordar, você vai passar a ser um empresário. Então tem que estar antenado, tem que saber todas essas coisas. Muito bem. Agora, vou fazer um ponto importante, que considerando aí a parte de valor de arroba, né? Claro, tem os problemas, tem os acontecimentos inesperados. E tem também as coisas que a gente previa que fosse para um lado, foi para o outro. Também acontece um pouco isso. Mas existe o ciclo pecuário. O ciclo pecuário é um movimento cíclico onde a arroba sobe, desce. Volta aqui. Sobe, desce. Sobe, desce. Então, hoje, a melhor maneira de continuar ganhando dinheiro, de passar a ganhar dinheiro na pecuária, é começar a entender um pouco esse ciclo pecuário. Porque, por exemplo, quando a arroba do boi gordo está baixa, agora, normalmente, e acontece, a arroba da reposição também é baixa, ou seja, o ágio diminui, a oportunidade de reposição melhora muito. Então, se você está trabalhando de forma planejada, diferente de todo mundo que às vezes está aí muito assustado com a queda no valor da arroba, você está lá se planejando, chega agora, você está pronto para aproveitar a oportunidade, está com recurso lá guardado, tem fluxo de caixa para isso, tem capital investido para isso, agora você vai sair comprando muito bem comprado. E potencialmente, não sei se você já tem uma propriedade ou não, mas se você tem uma área, por exemplo, que dê para ter um estoque de gado, vixe Maria, aí o negócio fica mais bonito ainda. Mas é sempre assim esse ciclo, sobe e desce. Então, quando alguém falar assim, nossa, que não vai acabar, não dá mais para engordar. Outro dia eu fiz uma pergunta engraçada, até foi uma provocação, né? E agora, né? O que acontece agora, né? Tem que parar o confinamento? Acabou o confinamento? Meu amigo, minha amiga, meu amigo produtor, você que está aqui querendo começar a engordar boi, nunca vai acabar o confinamento. O que acaba são as pessoas que fazem sem técnica,
sem ter um método, sem seguir um passo a passo, sem ter um jeito certo de fazer para chegar no lucro. Porque se a gente só faz com boa intenção, trabalhando danado, investindo um dinheirão, fica muito mais difícil, né? Esse tipo de situação que a gente vê, que é um pouco mais amador assim, a gente vai ver, vai acabar mesmo. Isso não tem vida longa. Então, esse é um fato. Mas como é que vai acabar o confinamento se o consumo de carne bovina em geral tem aumentado? Se a gente tem exportado muita carne para fora, agora o chinês aprendeu a comer carne, vixe, não imagina como é que ainda tem possibilidade de crescer a exportação. O nosso mercado interno, por exemplo, tem a capacidade de absorver muito mais carne. E aí, quando a gente fala em crescimento de mercado, alguém tem que confinar, alguém tem que engordar. E aí, dentro dessa situação, vem uma outra dúvida, um outro desafio muito comum, que é o pequeno produtor. Quem não tem muita área, quem não tem muito capital, que quer investir, que tenta fazer, mas que é pequeno. E aí eu vou dizer o seguinte para você: ter pouco boi e ser pequeno não é um problema, é uma solução, porque existem alguns módulos de produção. Então, quando a gente fala em módulo de produção, por exemplo, se você tem uma propriedade pequena e você quer que o frigorífico vai buscar na sua propriedade sem você pagar frete, então, em geral, você tem que ter um caminhão de boi lá. Um caminhão de boi que pode ser 18, 20 bois, depende do frigorífico, tem que conversar um pouco para saber. Se você for fazer, por exemplo, uma operação que envolve a bolsa, um contrato, lá você vai ter com 18, na verdade menos que isso, né? Mas 18 bois é um número bom também, 18, 20 bois. Então, você começa a ter um módulo mínimo de produção. Com 20 bois, talvez você não consiga comprar uma quantidade absurda de insumo negociando com uma grande trader, mas você tem a chance de cotar em mais lugares, porque você não precisa de tanto assim. Quem tem 4, 5, 10 mil bois, estático, tem que matar 1.000 boi por semana, por exemplo. Quem mata 1.000 boi por semana, quem tem que mandar para o frigorífico 1.000 bois por semana, tem um problema de escala, é outro desafio, é maior que o seu, pode ter certeza. Tem um problema de manter a constância, enfim. Então, ter poucos animais hoje te permite possibilidades diferentes de vender esses animais. Veja bem, segue meu raciocínio então. Se a gente consegue engordar bem, uma dieta de alta energia para ser capaz de colocar ganho de carcaça, ou seja, carne e gordura nesses animais, eu tenho a possibilidade de vender um animal que tem maior rendimento de carcaça. E aí, o animal que tem maior rendimento de carcaça, ele começa a ser desejado, é uma palavra até forte, né? Mas a pessoa começa, no começo, claro que o frigorífico não vai te falar isso, mas no começo começa a olhar um pouco diferente para esse animal, entendeu? Então, um animal que tem, você que tem poucos animais, você consegue procurar diferentes opções para vender esses animais, inclusive parcerias, por exemplo, com casas de carne que tem carne de qualidade, hoje em dia a gente já fala boutique de carne, né? Quem sabe com uma cadeia de restaurantes, enfim, a gente tem uma possibilidade maior de vender o produto. Então, fazendo um parêntese aqui, né? Ganhar dinheiro significa comprar bem e vender bem. Ótimo, comprar os insumos bem, comprar o boi bem, trabalhar ao meio do caminho muito bem feito, vender bem. Olha só como está ficando bacana o nosso quebra-cabeças. A gente está montando do começo até o fim para juntar muitas peças e essas peças vão com certeza te entregar um resultado lá no final. Show de bola, maravilha. Então, ter poucos animais é uma opção bacana. Inclusive, quem quer começar, tá certo que tem gente que já gosta de começar grande, né? E se você tem um capital aí guardado, já quer começar com mais, quer começar certo, mas já quer entrar um pouco na escala, show de bola, maravilha. É só entender um pouco para quem você vai vender, como é que é o mercado da região, quanto está pagando na arroba, que tipo de gado essa turma compra mais, se é Nelore, se é cruzamento, depende da região que você tá, varia bastante isso. A gente, graças a Deus, tem um contato com pecuaristas no Brasil inteiro e cada região é uma realidade diferente. Eu estava conversando com o pessoal lá da Zona da Mata, lá da Paraíba hoje. Depois estava conversando com o pessoal de Ponta Porã, meu amigo Mohamed, lá de Ponta Porã. Depois estava conversando com o pessoal lá de Foz do Iguaçu. Então, o Brasil ele tem situações, realidades muito diferentes. E para cada uma delas, existem algumas adaptações. Mas, de uma certa forma, olhar para quem você vai vender os animais, né? Eu digo adaptações no sentido de técnica de conta, né? Na hora de fazer a conta, de escolher um sistema, né? Mas para quem vai comprar os animais, né? Você está vendendo os animais em cada região, cada região existe um mercado que escolhe animais de tal perfil. Por exemplo, na região sul do Brasil,
é comum, né? É comum conseguir vender animais menores, mais jovens, um pouco mais leves, que são engordados desde terneiro, e aí esses animais estão muito bem acabados, esses animais dão uma carne muito boa e, como dizem os próprios gaúchos, com uma graxa que dá gosto de ver, e são muito bem vendidos. O Guilherme, que é um pecuarista que está com a gente dentro do programa, por exemplo, vendeu a semana passada os garrotes dele, os garrotes gordos dele a R$ 313,90. E isso, em relação à maior parte das praças do Brasil, é muito mais. E aí, se então alguém chegar para você e falar, não, Marcelo, não existe milagre, Marcelo. O que você está falando? Não existe milagre. Olha, milagre, bom, milagre existiu lá atrás, né? Mas vamos pular essa parte, vamos falar hoje do dia a dia bem feito. O Guilherme fez a lição de casa, fez bem feito, teve um bom custo de produção de arroba, os animais engordaram bem, tiveram um ganho de peso quase de uns 700 por dia, deu uns 650. Os animais tiveram um bom rendimento de carcaça e ele vendeu esses animais a R$ 313 arroba, ou seja, um resultado excelente mediante a tantos outros pecuaristas que estão aí hoje buscando. Então, quando a gente está olhando o valor da arroba, a gente está olhando também o tipo de mercadoria que a gente está entregando. Muito bem. Esse é um ponto muito importante e que muitas vezes é uma crença limitante, né? Que a gente acredita que, olha, Marcelo, não dá mais porque, olha, caiu a arroba, agora tem que parar tudo. Nunca vai parar. Se a gente tem eficiência, e essa é a última coisa que eu gostaria de deixar aqui para você que está aqui com a gente hoje, para você que está aqui acompanhando, nos momentos em que a conta fica mais apertada, o fator eficiência, ou seja, fazer com eficiência, te leva mais longe do que os outros que continuam fazendo da mesma forma que o pai fez, que o vô fez, e está tudo certo, estava tudo certo com eles naquela época, agora não está mais. Fazer a mesma coisa dá resultado diferente, porque a realidade é outra. Nós estamos falando de uma commodity que perde o valor com o passar do tempo. Então, eficiência é muito importante. E aí, quando eu falo em eficiência, vem uma outra coisa que as pessoas confundem demais, né? Confundem demais, que é o quê? É a conversão alimentar, ou seja, o quanto esse animal transforma de comida em ganho de peso. Ou a eficiência biológica, quanto ele transforma de comida em ganho de carcaça. E aí, existem algumas toxinas, existem alguns pontos que impedem, ou melhor, atrapalham, alguns pontos que diminuem, por exemplo, o ganho de peso, que atrapalham a eficiência do processo digestivo ou que sobrecarrega o boi lá dentro. É como se a gente estivesse falando de um motor que está trabalhando em alta rotação. Imagina o boi no confinamento como o motor de um carro de corrida que trabalha sempre em alta rotação. Então, um carro normal, um boi de pasto, come sal, resiste a muita coisa, é um animal rústico demais, resistente, desde que ele tenha capim no pasto, uma correção mineral. Nós não estamos falando em eficiência a pasto, eu estou falando só em saúde, mas se ele tiver uma oferta de pastagem interessante, um mineral adequado, esse animal vai ter saúde no pasto. Mas ele é um carro de passeio quando ele está lá no pasto. Um carro de passeio não precisa estar com a suspensão tão calibrada, não precisa estar com o óleo tão certinho, com tudo muito bem regulado, com combustível importante. Qualquer combustível moderado, desde que tenha combustível, ele anda. Se acabar o pasto, acabou o combustível do boi de pasto, ele não anda, ele volta para trás e você perde dinheiro. Mas no confinamento é um carro de corrida. E aí nós estamos falando em gasolina boa e nós estamos falando em eficiência, para esse motor não esquentar demais e esse boi conseguir entregar o melhor ganho de peso possível. Então, existem alguns fatores que diminuem a eficiência, diminuem o ganho de peso, como, por exemplo, as micotoxinas, que são toxinas produzidas pelos fungos, que acontecem normalmente em qualquer situação, que você não consegue enxergar, porque ela é invisível, então o milho está lá bonitão, e mesmo assim existe um pouquinho de toxina ali. E se o animal estivesse no pasto, tudo certo, mas o animal está no confinamento, e aqui isso me atrapalha. Quanto, Marcelo? Atrapalha em média 15% o ganho de peso, por exemplo, quando os animais estão ingerindo essas micotoxinas lá dentro do confinamento, e isso acontece normalmente porque o clima do Brasil favorece a proliferação dos fungos, que a gente nem enxerga. Agora, quando eu estou com uma silagem, que eu enxergo a colônia de fungo, uma mancha branca, uma mancha escura normalmente é um problema mais grave, né? Mas uma mancha branca, por exemplo, na silagem, que eu vejo a colônia do fungo, aí a concentração de micotoxina é altíssima. Normalmente eu não consigo enxergar, por quê? Porque
esses fungos não formam colônia, porque essas micotoxinas foram produzidas, por exemplo, quando o milho estava lá no campo. E aí, isso é só um detalhe, é só um fator que atrapalha o ganho de peso. Então, nós estamos falando em eficiência, estamos falando em ganho de peso. E para terminar, a última pergunta que a gente vai responder hoje, o último desafio que a gente vai responder hoje aqui no programa é o seguinte. Marcelo, o que é melhor? Boi de pasto? Engordar a pasto? Com esse preço de ração? Engordar a pasto ou botar no confinamento? Será que não é melhor engordar a pasto, Marcelo? E semi-confinamento? Será que não é melhor um semi-confinamento? E aí eu vou dizer o seguinte. Quando a gente fala em engorda a pasto, né, vamos dizer assim, no sistema antigo que a gente costumava engordar novilha a pasto, só com mineral proteico energético ou com mineral energético, uma suplementação mineral estratégica e pasto, e aí com as novilhas aí com 13 arrobas a gente vendia elas, né? Isso funciona ainda até hoje? Olha, depende da região, pode até dar certo, mas a realidade é que hoje, para a gente trabalhar com novilha, por exemplo, que já tem um ganho de peso menor que os bois, idealmente a gente tem que utilizar ou engordar novilhas que já venham de uma criação muito bem criada ou que tem uma genética boa de precocidade e que a gente consiga vendê-las ganhando uma bonificação no valor da arroba. Então, hoje existem frigoríficos, por exemplo, novilhas que são Angus, né, cruza Angus, cruzamento industrial, que você consegue, por essas novilhas Angus, por exemplo, receber 5, 10% acima do valor da arroba do boi gordo. E aí fica interessante, começa a ficar interessante. Então, existem outros mercados, que são mercados de carne de qualidade, que aí vão priorizar, por exemplo, uma deposição de gordura, uma gordura de marmoreio, né, qualidade de carcaça. E aí, sim, mais consegue vender melhor ainda. Mas, quando a gente compara pasto com o confinamento, eu tenho que falar o seguinte. Em algumas regiões do Brasil, como por exemplo a região norte, tem lá situações de muito pasto, de muita chuva, de uma exuberância de pasto. Então, se eu for fazer um semi-confinamento com uma ração muito bem feita, muito balanceada a pasto, naquela realidade lá, vai funcionar. Por quê? Porque no semi-confinamento, o pasto é muito importante. E pasto só funciona se tiver duas coisas, três, interligadas, mas eu vou separar em três coisas. Primeiro delas, uma boa correção, uma boa adubação. Uma terra boa ajuda bem, né? Mas uma boa correção, um bom manejo de pastagem. Sem saber colher pasto, quando a gente fala em colher pasto, significa o seguinte: adubar, ele cresce e você tem um número certo de animais para colher pasto. Então, colher pasto é muito importante. E a terceira parte é chuva. Porque pasto irrigado, dependendo do sistema que você for fazer, começa a ficar bem complicado, começa a ficar meio difícil. Tem gente que consegue e fazer um bom manejo rotacionado com irrigação e de alguma forma consegue pagar a conta, mas o fato é que se não tem chuva, já fica apertado. Por quê? Porque chuva, eu digo assim, se não tem chuva, durante todo o ciclo que você for usar, se for uma região que tem um bom índice de chuva, né? Por quê? Porque chega no momento que a oferta de pasto diminui, a qualidade desse capim diminui e aí o ganho de peso pode ir lá embaixo. É normal fazer semi-confinamento e não conseguir ter 1 quilo de ganho de peso no pasto. E aí muitas vezes essa conta vai ficar pior do que no confinamento, vai ficar pior. E mesmo assim, em umas regiões onde a gente tem muita chuva e uma situação bacana, hoje eu já trabalho da seguinte forma. Se eu tenho uma boa área de pastagem, por exemplo, eu conseguiria otimizar a minha propriedade deixando o pasto para fase de cria, para ter muito bezerro, para ser capaz de dar muito pasto para a vaca com bezerro, fazer uma boa suplementação no creep feed, uma suplementação importante, fazer esse bezerro desenvolver absurdamente, e aí na hora que eu desmamar ele vai estar bem pesado lá com 8 arrobas ou mais. E aí esse bezerro vai para uma recria, continua no pasto, numa recria intensiva durante um curto período de tempo, e aí esses animais vão para o coxo e eu fecho o ciclo com um animal precoce, com uma carne com uma qualidade impressionante. Então, existe essa possibilidade. Quando eu falo em confinamento, com um sistema eficiente, com um método, otimizando todas as fases, a velocidade de ganho é importante. Então, quando a gente fala em ganhar com a propriedade, ganhar com a fazenda, ganhar com o sítio, por exemplo, eu tenho que olhar o tanto de arrobas que eu vou ser capaz de produzir por hectare ano. Então, pense uma coisa comigo.
pasto é imprescindível para as categorias que você não consegue fazer sem pasto. Por exemplo, cria não dá para fazer sem pasto de uma forma viável. Recria, no curto período que ela precisa acontecer, também eu vou precisar de pasto. E engorda, dá para fazer sem pasto. Então, você que está aqui com a gente hoje, você que muitas vezes tem essa dúvida, que fica muito querendo saber, Marcelo, mas pasto, confinamento, Marcelo do céu, se você vinha fazendo de uma forma hoje que não está dando certo no confinamento, talvez um desses problemas que a gente já disse aqui estavam acontecendo aí na sua propriedade. E aí, eu gostaria de deixar um recado, que é o seguinte, um método, por exemplo, para você sair do zero ao lucro, ele tem que ter pelo menos 3 pilares importantes. O primeiro são as dietas que têm que ser eficientes. Dietas eficientes, dietas de alta densidade energética, que vão proporcionar o ganho de carcaça, a geração de carcaça. O animal vai botar a carcaça. Depois, um controle muito bem feito. E para eu conseguir fazer um controle bem feito, entendendo talvez a limitação da minha mão de obra, eu tenho que ajudar. Eu tenho que te ajudar e você tem que ajudar a tua turma. De que forma? Propondo um sistema fácil que eles dão conta de fazer para que eles façam bem feito. Quando a gente vê algumas dietas com 4, 5, 6, 7 ingredientes, por exemplo, 6 ingredientes numa dieta, e com uma ordem de carregamento do vagão totalmente complexa, que até na teoria é muito bacana, louvável, mas na prática, se não tiver uma equipe muito profissional, é um ponto de desvio importante. Cada dia vai estar fornecendo uma dieta diferente no coxo. Um pouquinho diferente, mas diferente. Então, o segundo pilar é você ser capaz de ter um método ou um sistema que engorda de forma simples, para que a turma dê conta de fazer. E, finalmente, o terceiro pilar, o terceiro alicerce importantíssimo é trabalhar com controle de perdas. Olha quanto que nós estamos pagando a comida, o diesel, todos os insumos. A gente tem um custo alto, isso não vai mudar, mas a gente consegue reduzir as perdas. E a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui é a seguinte. Meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, você que quer começar a engordar boi. Quando alguém te falar que é impossível ganhar dinheiro com boi, entende o que ele está falando, porque talvez a experiência negativa dele, de tanto sofrimento, de tanto desgosto que já teve, de tanto dinheiro que tenha colocado, leva ele a acreditar nisso, a ter essa percepção. Mas quando você ouve isso, fala para o seu cérebro assim, cérebro rápido, calma, eu vou fazer conta. Porque fazendo conta, eu vou saber qual é a saída, qual é o caminho para sair do zero ao lucro. Então, se a gente começar a analisar o negócio com muito critério, se a gente tiver gosto pelo controle da situação, pela negociação, pelo controle da situação, a perspectiva de crescimento é enorme. Muito obrigado a você que está aqui com a gente hoje. Um grande abraço a todos, então. Fiquem com Deus.